Vamos lá, primeira pergunta, quem faz? Cláudio Tognoli. Arthur, a gente tem no Congresso hoje 24 partidos. Nós temos nas próximas eleições 33 partidos. E o secretário de Educação do Rio de Janeiro, que foi preso esse fim de semana, passou por 7 partidos em pouco tempo. O que você acha de candidato que muda muito de partido? Olha, eu acho que, na verdade, o problema talvez não seja com o candidato. Eu acho que o problema é na representação partidária. Nós não temos hoje uma representação política bem estruturada no nosso sistema partidário, né? Eu acho que é um absurdo que a gente, em primeiro lugar, não consiga se candidatar de maneira independente, ou seja, você precisa de um partido e, mais do que isso, para você abrir um partido, você precisa necessariamente estar num mínimo de estados ali na nossa federação, que eu também sou contra. Se eu quiser abrir um partido municipal, um partido estadual, por que eu preciso, de repente, abrir um diretório em outro município, de outro estado, de outra região que eu nem conheço a realidade? Então, acho que o problema nosso está muito mais relacionado à estrutura partidária em si do que ao candidato que muda de partido. Eu mesmo acabei de... Estou novo na vida pública, tenho menos de 2 anos de mandato, já fui expulso de um partido e já estou em outro. Vai, Francine. Candidato, como governar uma cidade tão sisuda quanto São Paulo, sisuda e séria, com o Moro? Você acha que é possível? Ou é melhor falar como o antigo presidente Fernando Henrique Cardoso, quando assumiu, ele falou o seguinte: esqueçam tudo o que escrevi aos empresários? Não, acho que justamente pelo contrário, a minha experiência vem da iniciativa privada, né? Na iniciativa privada, você precisa resolver problema, né? O problema é teu e você tem que resolver. Então, eu acho que você, como um governante da maior cidade da América Latina, precisa ter essa capacidade de resolução de problemas. E, digo mais, o nosso lado combativo, o nosso lado, como é que eu vou dizer, que briga pelo que acredita ali, com unhas e dentes, não anula o nosso lado articulador, o nosso lado de resolver problemas. Eu digo para você até que o Holliday, que é o vereador mais jovem da história da Câmara de São Paulo e o mais combativo, foi quem fez a relatoria da reforma da Previdência da nossa cidade e aprovou a lei mais difícil que tem de ser aprovada, que é justamente o revogaço, né? Revogar mais de 100 leis inúteis numa batelada só. Então, acho que a minha experiência na iniciativa privada, bem sucedida, inclusive, me calça para conseguir governar São Paulo. Muito bom. Vai, Paulo. Uma coisa que eu queria saber. Em novembro do ano passado, você foi expulso do Democratas por ser um crítico severo do Dória. Agora eu vi que você fez algumas afirmações dizendo que quer manter o diálogo. Eu queria saber o seguinte: você virou mamãe acalmei ou você está com medo de ser eleito e ficar sem a ajuda do governo estadual? Boa pergunta. Na verdade, eu acho que é o seguinte: quando você é um deputado, um militante, você tem necessariamente de jogar um holofote nos problemas e ser muito midiático para apontar aquilo que você acha que está errado, certo? Quando você está no Poder Executivo, é diferente, porque o problema é seu e você tem que resolver. Não necessariamente você é o causador daquele problema, mas você tem de resolver aquele problema. E resolver aquele problema passa necessariamente por diálogo. Seja quem quer que ganhe a Prefeitura de São Paulo, né, no dia 1 de janeiro, essa pessoa vai ter que ligar para o governador e para o presidente. Então, eu acho até uma medida de incapacidade técnica a pessoa se apresentar, né, como candidato à Prefeitura de São Paulo, sendo anti-A ou anti-B. A pessoa tem que ter ideias próprias, a pessoa tem que ser propositiva, a pessoa, inclusive, tem que, de fato, mostrar que tem algo a acrescentar e não só ficar sendo anti-A ou anti-B. No caso do nosso país, a gente tem uma peculiaridade, né? A nossa Constituição reserva ao Poder Executivo muito poder. Então, aqui no nosso país, o presidente, o governador e os prefeitos tem muito poder na sua mão. Então, quando o prefeito quer, ele resolve. Quando o governador quer, ele resolve. Quando o presidente quer, ele resolve também. E é por isso que, como deputado, eu sou extremamente combativo e, como prefeito, serei um cara mais do diálogo, porque sei que a caneta na minha mão, os problemas serão resolvidos. Arthur, crise, queda da arrecadação, São Paulo não tem dinheiro, todo mundo já sabe disso. O que vai dar para fazer de fato, assim que eventualmente você vira prefeito no ano que vem, o que de fato dá para fazer?
Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é a verdade. E a verdade é que é o seguinte: não vai ter aerotrem nem do transporte, nem aerotrem da educação, nem aerotrem da saúde, nem aerotrem de nada. O cara que chega aqui e falar que vai construir isso, vai construir aquilo, está mentindo, está dando uma de Haddad, né, quando prometeu o arco do futuro e não fez nada. Então, a nossa arrecadação tem uma previsão de queda, né? Nós não temos aqui um orçamento folgado. O que São Paulo precisa não é isso, não são grandes obras, não são macro intervenções. O que São Paulo precisa é o arroz com feijão bem feito. O que São Paulo precisa é que os seus trabalhadores sejam livres para empreender, né? Nós temos agora, inclusive, em 2021, uma chance histórica, que é a revisão do nosso plano diretor, né? E o plano diretor é basicamente como que você vai usar o solo da tua cidade, né? Derivando disso ali, as leis de zoneamento, etc. Então, nós temos uma oportunidade histórica de destravar São Paulo para que a própria iniciativa privada consiga desenvolver tudo isso que a gente precisa, que é emprego, gerar mais arrecadação, para que a gente consiga distribuir isso pela cidade. Então, eu sou o pré-candidato que não faz promessa vazia. Eu falo a verdade. Não há orçamento e o que São Paulo precisa não é nada de Maluf ou de não sei o que lá, querendo fazer obras gigantescas. O que São Paulo precisa é arroz com feijão bem feito e é isso que a gente vai fazer. Arthur, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para Joyce Hasselman semana passada, que é o seguinte: eu não vejo o Bruno Covas dialogando com a periferia. Caso eleito, qual vai ser a sua relação com a periferia? Olha, eu acho que um dos maiores problemas que nós temos em São Paulo, quando você analisa inclusive o contexto histórico da nossa cidade, foi o erro no planejamento, e é um mito, inclusive, dizer que São Paulo cresceu sem planejamento. Isso é mentira, tá? São Paulo cresceu com um excesso de planejamento. E esse excesso de planejamento, esses planos diretores elitistas empurraram as pessoas para as áreas mais periféricas. Então hoje nós temos em São Paulo pessoa que literalmente faz cocô no chão porque não tem saneamento básico onde essa pessoa mora. E por que isso acontece? Porque as regiões mais privilegiadas de São Paulo, as regiões centrais, que é onde você tem opções de emprego, opções de divertimento, opções de serviços, né? Elas são inacessíveis para as pessoas que moram nas periferias de São Paulo. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer um novo plano diretor, regularização fundiária, para que os empregos consigam chegar nas periferias e para que as moradias consigam ser mais acessíveis nas áreas centrais. Eu vou dar um exemplo para você. Eu moro na Zona Leste, tá? 30% de São Paulo mora na Zona Leste. Isso eu estou falando aqui, dá mais do que Campinas e Uruguai somados, tá? Acontece que na Zona Leste nós temos menos de 10% dos empregos. Sabe o que você está fazendo? Você está falando para o filho do migrante nordestino, você está falando para o filho dos imigrantes italianos que construíram essa cidade com tanto carinho, você está falando para esses caras, ó, você é que se vire, você é que se mate, 3 horas de trânsito, ou pega uma moto, tenta sobreviver no meio fio da Radial Leste, para você chegar ali nas áreas centrais, que é onde está teu emprego, para você passear com a sua família nas áreas centrais, onde está emprego, isso está errado. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer, como eu falei, o novo plano diretor que permita que os empregos cheguem às áreas periféricas e que as moradias sejam mais acessíveis nas áreas centrais. É um absurdo que a gente tenha tanta gente morando nas áreas periféricas. Arthur, você está ouvindo a gente? Você está ouvindo a gente? Arthur, tem algum problema no seu sinal aí? A gente não está conseguindo receber bem o seu áudio. Você está com um bom sinal de Wi-Fi aí? Você está no 4G? Como é que você tá vendo aí, Arthur? Alô, não tá. Bom, vamos dar um break voltar aqui no cronômetro. Está sendo retomado aqui o contato com o candidato do Patriota, Arthur Molinoval, candidato à Prefeitura de São Paulo nas próximas eleições. Voltou? Eu parei o cronômetro aqui para continuar. Agora você tá ouvindo a gente? Sim. Tá ouvindo bem? Vamos lá, vamos retomar então agora com a pergunta da Francine. Ô, candidato, você falou ainda há pouco que você como prefeito vai fazer com que é só querer, é só ir lá e fazer e tudo mais. O legislativo ele é bem diferente do executivo. O executivo você precisa convencer uma Câmara de Vereadores inteira ou parte dela para que suas ideias e suas convicções sejam levadas à frente. Como você pretende fazer isso em São Paulo?
Olha, na verdade, eu digo para você que você, no Poder Executivo, você tem muito poder. Eu posso dar um exemplo para você, por exemplo, né, da última gestão Dória Covas. Se você pegar, por exemplo, o Dória, quando ele entrou, ele conseguiu aprovar as privatizações, ele conseguiu aprovar a reforma da Previdência, ele conseguiu aprovar a reforma administrativa, o que mostra que, na verdade, a resistência política a projetos do Executivo é muito baixa aqui em São Paulo. Aqui tudo se aprova, até desde taxa do lixo, né, até privatizações. Então, o que a gente tem aqui em São Paulo, e isso é uma consequência da nossa Constituição, que dá muito poder ao Poder Executivo, né, nós temos, de fato, o Poder Executivo, o prefeito, tendo uma capacidade absurdamente alta de levar a cidade para a direção que ele acredita ser a melhor. Então, aqui em São Paulo, eu realmente acho que a resistência política é o menor dos fatores para que a gente consiga fazer todas as transformações que nós precisamos. Muito bom. Arthur, me fala uma coisa. Eu vi uma crítica sua ao trabalho do padre Júlio Lancelotti, que distribui comida aos moradores de rua. Você quer tirar da rua primeiro essas pessoas desassistidas ou o padre? E tem alguma parceria público-privada que possa ser feito para resolver a situação dos moradores de rua? Vamos lá, eu acredito, com certeza, sou um liberal, eu acredito muito em parcerias público-privadas. Acontece que eu não acredito, não sou um liberal bobo, eu não acho que a PPP vai salvar o mundo. O problema do padre Júlio Lancelotti, ele é... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Vamos lá, o problema do padre Júlio Lancelotti é o seguinte: ele é um cara que faz mal para a nossa cidade. Por mais que ele pareça bem intencionado, e em breve eu vou desmascarar esse padre, ele não é bem intencionado coisa nenhuma. E digo para você, o erro histórico que nós cometemos aqui em São Paulo atrapalha e mantém essas pessoas em condição de vulnerabilidade. O que eu estou querendo dizer aqui? Quando você centraliza os equipamentos sociais, indo na contramão de todo o resto do planeta, o que você faz? Você destrói os laços afetivos que essas pessoas, né, em condição de vulnerabilidade têm nas áreas mais periféricas da cidade, e é de onde essas pessoas viveram, né, a sua vida. Então, os professores dessas pessoas, os amigos de infância dessas pessoas, os familiares dessas pessoas, e existem pesquisas que mostram que mais de 80% das pessoas na Cracolândia têm famílias estruturadas. Essas pessoas, os laços afetivos dessas pessoas estão nas áreas periféricas. Então, o que acontece é o seguinte: quando você centraliza, né, os equipamentos sociais, você é visto ali pelo Marcelo Adnet, pelo Gregório do Vivier, né, o padre Júlio Lancelotti vira a capa da revista Veja São Paulo. Acontece que você transforma o morador de rua em massa de manobra política. Você destrói os laços afetivos que essa pessoa tem e joga ela no meio do centro da cidade, onde tem um monte de gente passando ali, olhando para ela como se ela fosse uma pessoa inferior, e você não dá condições dessa pessoa sair dessa situação. O certo é o equipamento social estar onde a demanda está, nas áreas periféricas, e o equipamento social ser oferecido de forma completa. Aqui em São Paulo hoje é um erro muito, muito, muito primário. Os equipamentos sociais não conseguem atrair as pessoas em situação de vulnerabilidade, porque eles desmantelam o núcleo familiar. Você tem um equipamento para atender os homens, um equipamento para atender as mulheres, outro equipamento para atender as crianças, está errado. Você precisa de equipamentos que estejam preparados para atender o núcleo familiar. E lá a pessoa vai fazer 3 refeições por dia, lá essa pessoa vai ter um lugar para dormir, essa pessoa vai ter um espaço de convívio, ela vai ter ali auxílio de psicólogos, etc, etc. Então, o que tem de ser feito é descentralização dos equipamentos sociais e oferta de equipamento social completo. Então a gente pode esperar de você, então, denúncias graves contra o padre Júlio Lancelotti, é isso que você está falando? Com certeza. Pode escrever o que eu estou falando. Então vamos aguardar isso. Você não pode adiantar nada aí? Do que se trata? Ainda não posso. Então vamos aguardar. Se você quiser dar em primeira mão aqui pra gente, a gente fica agradecido com as suas denúncias. Bom, olha. Você diria que o padre Júlio Lancelotti faz com o pessoal da periferia a mesma coisa que o José de Anchieta fez com os nossos índios? De jeito nenhum. Eu acho que, na verdade, é uma grande tristeza para nós aqui de São Paulo que a gente tenha saído de padre de José Anchieta para terminar em padre Júlio Lancelotti, né? Na época do Manuel da Nóbrega, o que esses caras fizeram foi a política de verdade, foi a tolerância com uma cultura diferente. Inclusive, o Manuel da Nóbrega passou ali a ficar nervoso com João Ramalho aqui em São Paulo, que ele era um português que teve ali uma paixão com a Índia Bartira e era um cara poligâmico, tinha várias noivas, e o padre,
Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, o Padre Anchieta, na verdade, fez essa política de intermediar, né, culturas tão diferentes, como a cultura indígena aqui dos tupiniquins, com a cultura dos portugueses, e fez toda a catequização. Agora, o que o Padre Júlio Lancelotti faz é completamente diferente. O Padre Júlio Lancelotti, ele é um cafetão da miséria. Eu já falei isso várias vezes e vou continuar e vou repetir isso daqui. Padre Júlio Lancelotti é um cafetão da miséria. Esse cara é uma fraude, esse cara é uma farsa, esse cara faz um mal terrível para as pessoas e para a cidade, e novamente deixo registrado aqui, vou desmascarar esse padre em breve, tá bom? É muito triste para a história de São Paulo que tenhamos saído de Padre Anchieta para cair em Padre Júlio Lancelotti. A gente vive no conto do vigário, é isso? Com certeza. Temos que encerrar, Tonholi. Olha, parabéns. Estudou história, hein, Arthur? Eu conheço bem, eu nasci aqui, trabalhei aqui, Muito cresci bem. aqui, né? É o Bela diferencial, aula. acho que inclusive que eu tenho de outros pré-candidatos. E assim, cara, minha experiência na iniciativa privada é que vai mostrar toda a diferença na hora de fazer a gestão dessa cidade. Ok, a gente vai dar 1 minuto para você dizer pro ouvinte, pro público que está nos assistindo, por que você deve ser o próximo prefeito de São Paulo. 1 minuto. Vamos lá. Olha, é o seguinte, como eu falei, eu nasci aqui, cresci aqui, trabalhei aqui, eu estou cansado de ver tanta gente com camiseta de Paris, com camiseta de Buenos Aires, com camiseta de Barcelona. Eu quero usar a camiseta de São Paulo. Eu quero usar a camiseta da cidade que eu nasci, que eu cresci. É um absurdo que hoje o paulistano tenha que sair daqui para ir para outra cidade e viver coisas que nós podemos ter aqui. É um absurdo que nós não podemos ter o que nós temos em Barcelona, em Paris, em Buenos Aires, como eu falei, que é você descer no térreo, que é o lugar mais valorizado da cidade, e ter um bistrozinho, ter um comércio, ter segurança para andar nas ruas, passear com a sua família, conhecer o centro histórico, ter orgulho de trazer turistas de outros lugares do Brasil e do mundo para conhecer a Praça da Sé, o pátio do colégio. Falamos aqui de Padre Anchieta e nós não conseguimos porque temos gestões aqui elitizadas, gestões aqui que ficam ali pensando em ideologia, essas questões de gentrificação, essas coisas que não se amparam na realidade, e a gente precisa de alguém com experiência na iniciativa privada, que é de fato onde se resolvem problemas, para trazer para São Paulo o que ela merece, que é ser uma cidade de primeiro mundo. Ok, candidato, muito obrigado pela sua participação aqui no A Grande Verdade. Boa sorte, a gente se fala numa próxima oportunidade. Obrigado. Um abraço, obrigado. A Grande Verdade.